Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais! Olá, o Conexão Poder está no ar. Nossa entrevistada hoje é a deputada federal, Coronel Fernanda. Muito bem-vinda a essa bancada da qual a senhora estava sumida, né? Estava um pouquinho sumida. Agradeço a oportunidade e fico feliz de poder estar aqui novamente com vocês. Bom, nós temos aí várias pautas polêmicas a tratar hoje nessa entrevista, mas eu gostaria de começar pela mais recente, que é a senhora vai estar assumindo a coordenação de uma comissão externa da Câmara Federal para investigar uma investigação parlamentar sobre a situação da crise humanitária dos Yanomamis, né? A gente tem acompanhado ali que são centenas de mortes, casos de doenças diversas, uma crise humanitária ali mesmo. Como é que vai ser esse trabalho, deputada? Então, agora nessa semana a gente deve colocar a comissão, instalar a comissão, na verdade, essa semana. Tudo está previsto para a gente instalar ela essa semana. E apresentar o projeto de trabalho, né? Eu acredito que até na próxima semana nós já estaremos com tudo organizado. No início nós iríamos fazer algumas audiências públicas, precisamos ouvir algumas autoridades sobre o assunto. O próprio governo federal apresentar o que ele realmente está fazendo lá. E nós estamos organizando para o mês de junho, finalzinho de junho, uma visita lá na aldeia dos Yanomamis. Eu lembro que na campanha presidencial, essa questão dos Yanomamis, ela ganhou uma grande repercussão pelas mortes, né? Inclusive, o ex-presidente Bolsonaro foi tratado como genocida pelas mortes. E a gente tem acompanhado que o atual governo não tem conseguido frear essas mortes. Em 2023 foram mais mortes do que em 2022. Sim. O que ocorre? Há negligência? Isso pode ser tratado como foi tratado lá no passado como genocídio? É isso que eu ia falar. No passado, nós estamos falando do governo, por exemplo, do atual governo, se considerar junto com a da ex-presidente Dilma, nós tivemos aí 3, 4, 12, 8, 12, 16 anos, né? E esse período todo tem registro de um alto índice de mortalidade dentro dessa aldeia. E, inclusive, no relatório que foi encaminhado, essa questão de genocídio, desde 1970, 1980, 1990, os anos 2000, já tinham sido detectados e as autoridades da época não conseguiram controlar, né? A gente precisa ir lá, ver a realidade e verificar o que pode ser realmente feito, né? A questão dos garimpos ilegais, por que ocorrem esses garimpos. Eu li um relatório que fala que o que tem de minério lá não comporta empresas para fazer a mineração no local. Uhum. Se as empresas não conseguem ir para o local, isso se ali fosse possível uma mineração legal, né? Não pode, por que está indo tanto garimpeiro para lá, né? Ou tá faltando alguma informação. Fala-se que ali tem cassiterita. Será que é só isso que tem lá? O que estão escondendo da gente? O que tem mais ali naquela localidade? E se tem alguma coisa de valor, por que isso não é agregado para aquele povo? Seja revertido em favor daquele povo, né? Porque eles não estão morrendo, eles estão morrendo de fome, eles estão morrendo de desnutrição. Então nós temos que achar um ponto comum. E outra, aqueles índios não podem ficar sendo um objeto do Estado. Eles têm que aprender a se autoproteger, autopromover a sua própria subsistência através de, sei lá, criação de gado, até a exploração do minério de forma legal, agricultura. Então, a melhor coisa que tem é a gente ir no lugar, ouvir as pessoas e ter um parâmetro para tomar uma decisão. Até aproveitando essa situação que a senhora comentou, Coronel, sobre eles estarem passando, além desses problemas maiores, fome, sujeitos a doenças, lembrando desse contexto, né? E também que a Corte Interamericana de Direitos Humanos previu atendimento a esses povos indígenas. A senhora acha que o governo federal
está fazendo esse atendimento como deveria? A partir do momento que a gente instalar essa comissão, nós vamos começar a ouvir as autoridades que estão envolvidas, as que já fizeram parte desse processo anos anteriores, e fazer uma avaliação em loco do que realmente está se falando que está fazendo e não está fazendo. Ou se está fazendo, o que pode ser melhorado. Né? Porque informações, o papel é frio, o papel aceita qualquer coisa. Mas quando você vai no local, você percebe a realidade. Você consegue ouvir as pessoas, a demanda das pessoas. Você consegue ter percepção. E isso não ocorre só lá nos Yanomamis, não. A gente vai aqui na região do Araguaia. Pega aquelas crianças, né? É triste você ver. Eu fiz durante um debate da comissão externa que eu também coordenei ano passado em relação às demarcações das áreas indígenas, a deputada Chacriabá veio fazer piada comigo, porque eu questionei em relação à realidade do Mato Grosso, onde tem aldeias que as crianças estão passando necessidade. É inadmissível você visitar uma aldeia e você ver as crianças correndo atrás de uma balinha, de uma bolacha, com tanta área para ser produzida, com tanta coisa para ser feita, revertido em pecúlio, em questões de recurso financeiro para essas pessoas viverem melhor. A gente vai ali na região de Sapezal, lá tem um pedágio cobrado pelos índios. Sim. Aquele pedágio está sendo revertido, de que forma para esses índios? É que é irregular ali, né? Ali é meio que irregular. Está sendo revertido? De que forma? Como é que esses índios estão promovendo as suas futuras gerações? Então, assim, são questões que nós temos que entender, proteger aqueles que não estão sendo protegidos, obrigar o governo federal a proteger realmente, de verdade, e parar com essa ideologia deles. Índio não é bicho de estimação. Não é parte de um zoológico ou de um museu, onde eu posso visitar a qualquer momento. São seres humanos que precisam ser respeitados. A exemplo da deputada Chacriabá, fez um projeto de lei onde, se uma mulher sofrer violência doméstica, ou uma índia sofrer violência doméstica, deverá ser formado um grupo de estudo para verificar as questões culturais da comunidade onde aquela índia vive. Que absurdo um trem desse. Quer dizer que a índia, em virtude da sua cultura, ela pode apanhar, ela pode ser estuprada, ela pode ser morta, porque é a cultura. Então nós temos que parar com isso. O índio é um brasileiro comum, a meu ver, é um brasileiro comum igualzinho a mim. Tem os mesmos direitos, os mesmos deveres. E o Estado tem que protegê-los, tem que dar condições para que eles continuem crescendo e se desenvolverem. Todo mundo quer viver bem, todo mundo quer ter uma casa confortável, todo mundo quer ter morar numa casa adequada, segura, comer bem, vestir bem. Eu acho que o povo indígena também quer isso. A senhora acha que tem muita hipocrisia, muita demagogia desse atual governo em relação ao atendimento aí com os povos indígenas? Ah, tem. Por exemplo, foi criado um ministério, mas não tinha recurso para esse ministério. Essas palavras não são minhas, são da ministra Guajajara. Tem uma FUNAI que não funciona como deveria funcionar. Para que uma FUNAI e um ministério executam as mesmas funções, por que não estão... acaba-se com a FUNAI e deixa só o Ministério, ou acaba-se com o Ministério e deixa só a FUNAI e coloca recursos nessa instituição. Então, para que dois? Para fazerem a mesma função? É jogar dinheiro fora. E quem perde com isso são os povos indígenas. Lá na questão dos Yanomamis, o que tem sido mais preocupante atualmente tem sido a questão das crianças? Sim, com certeza. Está tendo um registro de muitas mortes, há muito tempo, mortes de crianças até 5 anos de idade. E o que está sendo feito para isso? E aproveitando só que a gente estava comentando, deputada, da questão de Mato Grosso, que temos também terras indígenas aqui, recentemente o presidente ele anunciou a demarcação de 2 terras indígenas, sendo que uma delas é aqui no nosso estado, no Mato Grosso, né? Entre a região ali dos municípios de São Félix do Araguaia e Luciara. São mais de 32 mil hectares, mais ou menos. A senhora tem acompanhado essa situação? Eu estou aguardando uma ação que nós vamos fazer, porque tudo que você encaminha para a FUNAI solicitando informações, ela não encaminha para a gente o retorno, ou quando encaminha pela metade. Nós temos aí a questão da demarcação nas áreas indígenas em Santa Cruz do Xingu, Vila Rica e São Félix do Araguaia, no Pará, né? E nós conseguimos barrar, por enquanto, essa demarcação judicialmente e também em virtude da questão do marco temporal.
Eu tô correndo atrás para a instalação de uma CPI, da demarcação das áreas indígenas, até para a gente averiguar realmente, era necessária essa demarcação? Essa demarcação é justa? Ela é legal? E as pessoas que estavam lá, como que elas estão? Existia pessoas não índias na região? Quem colocou essas pessoas lá? Porque a maioria das pessoas que estão hoje vivendo, por exemplo, na região do Araguaia, foram trazidas pela própria União, lá pela década de 70, década de 80, para que pudesse ser povoada aquela região lá. E hoje estão sendo retiradas a toque de caixa, sem direito a nada. Ainda não tem uma análise sobre o impacto dessa demarcação aqui em Mato Grosso? Ainda não tem esse balanço? Ainda não. Eu estou aguardando essas informações. E aí a gente viu também que foram essas duas demarcações anunciadas, uma em Mato Grosso e uma na Bahia. Mas o presidente Lula, ele disse que tem outras 4 que já estão prontas para serem anunciadas. Ele só, digamos, precisava resolver como é que ia retirar as pessoas que estão lá, os fazendeiros que estão lá, as comunidades que estão lá. Então, as pessoas que moram ali, que trabalham ali, que construíram sua vida dali, elas vão ser retiradas. Qual que é a sua avaliação em relação a isso? É um absurdo isso, né? Se o governo federal colocou essas pessoas há 30, 40, 50 anos atrás, em vez de retirar essas pessoas, por que elas não indenizam o povo indígena e esse recurso seja colocado nas aldeias para que essas aldeias se desenvolvam economicamente? Para que esses povos possam se sustentar e não viver de Bolsa Família, não viver de cesta básica. Porque hoje a maioria dos povos indígenas, eles vivem de cesta básica. Qual que é a referência disso? Existem vários povos indígenas no Brasil que estão sendo referência. Aqui no Mato Grosso nós temos pessoal lá de Campo Novo dos Parecis, os índios Parecis. Nós temos também uma outra aldeia no Pará que mexe com mineração. É uma mineração sustentável, eles fiscalizam, eles cuidam, eles preservam. Então, todo recurso que eles tiram das atividades econômicas revertem em prol de todos da aldeia, né? Não fica na mão, no poder de um. Então, hoje ainda a gente vive nas aldeias o poder na mão de caciques. Sim. E o restante, dos povos ficam à míngua. Principalmente as mulheres. As mulheres e as crianças. Né? As mulheres e as crianças. As mulheres, elas são violentadas, são agredidas, né? São mais vulneráveis. Nesse contexto, são bem mais muito mais vulneráveis. E nós temos que ter um olhar voltado para elas também. Essa questão, então, de demarcar mais terras não resolve a vida dos indígenas? Não. Porque você dá terra, mas você não dá condições, é isso? Não, ó, a região lá, essa região de Vila Rica e Santa Cruz do Xingu. Sabe quantos índios tem na aldeia que eles querem demarcar? 4 índios. A senhora esteve lá? Eu né? estive lá. Tinha 5 pessoas lá na aldeia. Porque tinha uma branca que é casada com um índio. 5 pessoas. Vão cortar a cidade no meio. Vai tirar quase 40 e poucos % do município de Santa Cruz. Não é da área rural, é da área rural e urbana. E aí? Hoje ninguém quer instalar nada lá em Santa Cruz. E esse é um dos municípios que estão previstos, dos 4? Não chegou essa listagem para mim ainda não. Só ficou na fala. Ainda não sabem quais são esses 4 a gente tem a relação das áreas que estavam sendo feito estudo ou que já estão, por exemplo, sofrendo algum tipo de punição, algum tipo de... Vou usar a palavra certa aqui, de impedimento. Nós temos, por exemplo, na região de Cáceres, várias áreas. Nós temos na região do Araguaia, nós temos na região noroeste de Mato Grosso. Então, assim, eles têm vários projetos para Mato Grosso, para novas demarcações de áreas indígenas. Ou, a meu modo de ver, aumentar as áreas indígenas. Aqui, então, tem vários projetos. Tem. E a senhora defende que haja uma CPI, a instalação de uma CPI. Sim, porque a gente tem muita denúncia de que algumas áreas foram plantadas objetos para dizer que aquela área era indígena. Por exemplo, na região noroeste, ali na região de Colniza, por exemplo, tem uma área lá que estão tirando todo mundo por causa de 2 índios. Colniza? Lá na região de Guariba, diz que tem 2 índios que nunca ninguém viu, que ninguém sabe se existe, como eles são. Hoje estão sob a proteção e a tutela de um defensor de uma ONG, dentro de uma fazenda. Aí você vai no Instagram desse defensor, só tem a foto dele pescando, olhando a natureza. Mas cadê os índios? O que esses estão fazendo? 2 homens. Mas há interesse de ONGs, então, nessas novas demarcações? Nossa, e muito.
Tem muito. O que eles ganham com isso? Minério. Mato Grosso é um estado rico em minério, é um estado rico em madeira, é um estado rico em oportunidade de agriculturas que nós temos aqui. Então, Mato Grosso é o celeiro do mundo. Tem muitas ONGs interessadas, sim. Falar que a ONG não está interessada, eles vêm aqui para cuidar do povo indígena. Se eles viessem aqui para cuidar realmente do povo indígena, nós não teríamos, por exemplo, os Yanomamis morrendo como estão. Então, está tendo falha. Outra questão que a gente andou comentando também aqui durante a entrevista, Coronel, foi o marco temporal. O parlamento foi lá, fez a lei para impedir essa demarcação de novas terras indígenas, o presidente vetou, o parlamento derrubou o veto e aí veio o STF, acatou o pedido e tomou para si essa pauta. Como se não tivesse sido definida. Sobre essa questão, a senhora acha que o parlamento está esmagado pelo judiciário? Não, a questão é a seguinte. A questão do marco temporal, ele era para ter sido feito através de uma PEC. Sim. Isso já tinha sido até falado pelo próprio STF. Uhum. Só que nós estávamos num momento de urgência e emergência. Então, já havia essas leis, existiam duas leis, uma no Senado e uma na Câmara Federal, para falar sobre o marco temporal. Uhum. E aí, ao analisar os dois textos, de forma de urgência, a da Câmara Federal ela era melhor. Então, se aprovou a da Câmara Federal, uma lei complementar, foi aprovada no Senado e foi a sanção. Vetou-se, nós derrubamos o veto. Ocorre que nós precisávamos de tempo, mas tem já uma PEC em andamento, entendeu? Então, é um jogo de xadrez. Nós estamos jogando esse jogo. Vai movendo uma pecinha, ganhando um pouco mais de tempo. Sim, mas nós ganhamos tempo. Com isso, estamos ganhando tempo. Mas e quais seriam as consequências se a gente tiver esse marco temporal derrubado? Eu vi que o governador Mauro Mendes chegou até a comentar a possibilidade de uma guerra civil, com se certeza. Liberar para entrar indígena em área que já tem produção, que já tem para você dono. ter uma ideia, eu vou falar de uma região que eu estive lá em loco e fazendo uma ação parlamentar. Santa Cruz do Xingu. Metade do município vai ser destituído. E aquelas casas, quem é que vai, aquelas fazendas que são produtivas hoje, quem que vai deixar? Nós tivemos lá na região do Araguaia, uma parte lá que a gente fala Poço da Mata, né? Sim, conheço. Ali hoje é um cemitério de paredes. Ali eram casas, tinha escola, igrejas. O que aqueles índios de lá ganharam? Nada, estão vivendo na miséria, são proibidos de criar gado, eles não têm dinheiro para comprar o gado, aí eles arrendam, a Constituição não permite que eles arrendam a área. E aí eles ficam passando fome, às vezes ficam trabalhando na ilegalidade, porque ninguém quer viver só de cesta básica. E lá, se eles têm área suficiente para poder criar gado, arrendar a área, esse arrendamento reverteria em favor da aldeia. Uhum. E hoje, aquilo lá está jogado ao léu. E aí fala-se, a turma da esquerda fala que os índios são os que serão responsáveis pela preservação do meio ambiente. Quantos anos os índios estão nas áreas? E o meio ambiente está aí do jeito que está. Então, não é o Brasil responsável pelos problemas climáticos que nós estamos passando. Os responsáveis são os países europeus, os países de outros continentes, que estão tendo dificuldades lá, mas o Brasil é o país que mais preserva. Nós temos uma lei tão rígida que tem protegido o nosso meio ambiente. Sim. Na sua avaliação, então, a gente corre o risco de ter uma guerra civil, se acontecer isso? Se for, vai ter. Nós estamos com problema em várias áreas e nós precisamos proteger os índios e a demais população. Isso não pode acontecer. Na questão da mata, muitos proprietários se suicidaram, houve confronto. Recentemente, no Pará, houve confronto, onde inclusive um servidor da própria FUNAI foi atingido. Será necessário isso acontecer? Foi benefício para isso. A população indígena precisa ser respeitada e o povo que foi colocado pelo Estado também. Sim. Aproveitando a sua presença, deputada, eu gostaria que a senhora comentasse um pouco a respeito dessa decisão que a gente teve agora no STF, do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu por 90 dias novamente as obras da Ferrogrão, né? O que impacta aí diretamente na questão do desenvolvimento de Mato Grosso mesmo, e a pedido do PSOL, justamente colocando que teria algum prejuízo em área indígena. Então, essa questão jurídica
Eu acredito que o governador Mauro Mendes deve, juntamente com a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, tomar alguma providência. Se foi uma ação individual do próprio ministro, isso deverá ser levado para plenário, né? Pediu, se ninguém contrapôs, ele vai atender o pedido, entendeu? Esse é o jogo político, para quem é o jogo jurídico, né? Quem milita na área da advocacia sabe disso, né? É um processo, ele tem todo o seu parâmetro. Mas eu tenho certeza que a bancada federal vai estar indo ao STF, conversar com os ministros do STF, o governo do estado deve entrar com recurso e vamos fazer nosso trabalho. E até comentando, a gente está falando sobre produtores também, né? Não só o lado dos indígenas, a gente tem que trazer essa visão geral também. Falando sobre produção e direito desses produtores, temos acompanhado as manifestações de autoridades com relação à moratória da soja. Na visão da senhora, qual seria o impacto disso aqui para o Mato Grosso e principalmente para o Brasil? Olha, a moratória da soja, ela tem duas vertentes. Uma é a fala dos institutos que defendem a moratória, por exemplo, a Biov, a ANEC, né, que falam que essa moratória ela existe por uma questão e exigência do consumidor europeu, do governo europeu, né, do parlamento europeu, que lá não vai se comprar nada produzido em área desmatada a partir de 2008 que faça parte do bioma da Amazônia. Mato Grosso tem uma parte importante do bioma da Amazônia. Eu acho que vai dar um prejuízo mais ou menos de 100 municípios. 100 municípios serão atingidos com essa moratória. Já tem a previsão aí também deles na moratória da Caatinga, na moratória do Cerrado. Isso prejudica muito o nosso estado, né? Nós estamos trabalhando para derrubar essa moratória. Eu já tive uma audiência pública, já tive 2 reuniões tanto com a Biov quanto com a ANEC, junto na ProSoja. Estou à frente, lá na Câmara Federal, estou à frente desse assunto. Nós já fizemos alguns questionamentos. Em relação à legalidade dessa ação, nós vamos tomar algumas providências. Mas, antes de uma guerra, um bom acordo é melhor do que nada. Sim, então, nós já tivemos algumas propostas de acordo. Por exemplo, existe uma lista que a Biov faz, onde determina quem pode e quem não pode vender. Nós queremos que essa lista ela seja atualizada de 2 em 2 meses. Concordamos com ela? Não. Mas se ela está aí, ela tem que ser atualizada de 2 em 2 meses, porque o produtor não pode ficar à mercê da boa vontade dela, né? Por que o produtor entra nessa lista? Por exemplo, um produtor que tem uma área de 100 hectares. Aí tem 10 hectares dele que ele desmatou e não era para ter desmatado. Simplesmente porque ele não tinha, às vezes, a licença. Demorou a licença da Secretaria de Meio Ambiente, por vários motivos. Então, o que ele fazia? Ele bloqueava todos os 100% do proprietário. Em vez dele bloquear somente aqueles 10%, fazer um acordo para que o produtor recuperasse a área, não, ele bloqueia tudo. Então, o nome vai para essa lista negra. Deixa sem condições, inviabiliza aquele produtor. Inviabiliza de vez. Então, a gente precisava de que, após ter acordo, após verificar que aquela área estava legalmente desmatada, eles deverão fazer essa avaliação de 2 em 2 meses. Esse foi um fator. A gente está aguardando o retorno dessa proposta. A segunda proposta, esse conjunto de pessoas formado pela Biov, ANEC e ONGs. De novo as ONGs. Novamente, mais uma vez as ONGs. Greenpeace faz parte da mesa. Faz parte da mesa de trabalho para decidir a vida dos produtores. Aí eu questionei esse cara, cadê a vaga dos produtores? Não tem? Não, nós convidamos eles lá, não sei quando, eles não quiseram, mas agora eles querem. E eu não quero só a vaga dos produtores, também quero a vaga do parlamento. Eu tenho que ter um representante do Senado, da Câmara Federal e do governo do Estado, do parlamento estadual. Você está mudando a legislação, você está mudando o que pode e o que não pode. Não é bem assim. Todos envolvidos. Todos envolvidos. E aí eles abriram também, a gente está aguardando, para que os produtores tenham 5 pessoas representando, fazer parte desse conjunto de avaliações. Pelo menos agora, vai ter alguém para contrapor. Sim. Né? E a terceira proposta que foi colocada é que dentro daquela área de 100% que eles suspendiam os 100, agora não, eles vão suspender somente aqueles 10 que estavam errados.
Os 90 eles vão autorizar a compra ou a venda do produto. Conseguiram, então, essa... Nós fizemos essa proposta. Essa conciliação. Nós fizemos a proposta, trabalhamos em cima dela. Agora, dia 22 de julho, nós teremos uma nova audiência em Brasília, onde eles vão trazer para a gente a resposta dessa proposta. A gente recebeu aqui, essa semana passada, o presidente da AMM, o Léo Bortolin, que também, ele, aliás, foi bem categórico aqui, que ele repudia a moratória da soja. E ele colocou que na avaliação dele, essa medida existe para domínio de mercado. Sim. Existe interesse de grupos, atende interesse de grupos para domínio de mercado. Você acredita que é isso também? Também, porque o que é a BIOV, né? A BIOV, a ANEC, é da indústria e dos órgãos financeiros, né? Da trade, como se fala. Eles pegam dinheiro lá fora, em juros baratos, e oferecem aqui para os produtores os juros maiores. Essa é uma questão. O produtor, ele não vende direto, por exemplo, para o mercado europeu, ele tem que passar por um atravessador. Então, são essas pessoas aqui que estão hoje coordenando toda essa situação. E isso tem trazido um prejuízo muito grande para o produtor, principalmente no Mato Grosso. Deputada, e infelizmente a gente não pode deixar de falar de uma situação muito triste que aconteceu recentemente, que foi a perda de uma amiga, né, parceira e de bancada também aqui de Mato Grosso, a Amália. A gente verificou também, a senhora esteve lá no velório dela, que ocorreu em São Paulo, junto com outros deputados, junto com outros representantes. Com relação a isso, foi uma partida muito triste, obviamente, mas muito cedo também. Isso deixa um vazio para quem fica não só na bancada, mas para quem era amigo dela também. Com certeza, nós não estamos preparados para a morte. A gente sabe que ela existe, mas ninguém está preparado para ela. A gente viu que a senhora foi lá no velório, na despedida dela. Eu fui um dia, eu fui logo depois que chegou o caixão, o corpo dela lá no município de Mojimirim, e ficamos até o enterro, né? Mas ninguém está preparado, né? É uma coisa que você não tem palavras para dizer. Você vai só sentir, mas é o dia a dia que vai pesando. Tem decisões que você não precisaria tomar, outra pessoa queria tomar. Então agora nós temos que dar tempo ao tempo e se adequar com a realidade hoje da bancada federal de Mato Grosso. E aproveitando que a gente está falando sobre essa questão da bancada aqui de Mato Grosso, quem vai assumir o lugar dela é o suplente Nelson Barbudo, né, que continua no PL. Mas, recentemente, aí, durante um certo período, ele teve alguns atritos entre os correligionários ali sobre pautas envolvendo o governo Bolsonaro. Qual que é a expectativa da senhora para essa convivência com esse novo colega de bancada? E também com relação ao trabalho a ser desenvolvido por ele? Eu espero que o Barbudo venha para somar com a bancada. Nós estamos lá para trabalhar. A bancada até hoje ela é bem unida. Eu, Medeiros, a Bíblia, a Amália. Nós tínhamos as nossas diferenças, cada um pensa de um jeito, mas no bojo todo nós agimos de formas iguais, né? As votações nossas eram iguais. As defesas nossas, um defende de forma mais exacerbada, o outro de forma mais tímida, né? Mas todos alinhados, né? Eu espero que ele venha também com essa mesma proposta. Qual que é a avaliação que você faz do governo Lula e a sua percepção da avaliação que a população tem feito da gestão dele? A senhora acha, principalmente com relação aí às promessas de campanha? Esses dias me perguntaram, um jornal lá de Brasília me perguntou o que eu achava do governo, que tinham acabado de fazer uma pesquisa, né? Falei, olha, vou te mostrar, olha aqui, como que tá. Os grevistas estavam na porta da Câmara Federal, pessoas que apoiaram e que defendiam Lula. Estavam lá na porta da Câmara criticando ele. Então, assim, a partir do momento que você vê os seus apoiadores vindo contra você, então, a avaliação não é o que está se falando, né? Nós não estamos vendo para que ele veio. As pautas que mais se destacam dele é mudança de gênero, aborto, liberação de drogas, proibição de armas. Qual foi a outra proposta que ele apresentou? Decente? Nós tivemos os impostos. E aumento de impostos. Esqueci desse detalhe. Não é decente. Não é decente, mas é o que ele apresentou. A própria nova reforma tributária,
Gente, Mato Grosso vai penar com essa reforma tributária e o bolso do cidadão do Brasil inteiro vai penar com essa reforma tributária. Então, assim, o que ele trouxe de bom? Nada. Eu só vejo ele criticando muito o Bolsonaro. Tudo que ele fala eu acho que ele esqueceu que ele está ali, ele disse ter sido eleito, né? Não vamos entrar nesse mérito, mas está na hora dele parar e começar a fazer o papel dele. Né? Tá olhando pro retrovisor. Tá olhando, acho que não está mais nem retrovisor, acho que está olhando lá pro além. Né? Ele olha para trás e esquece de virar para frente. Então, ele tem que se colocar no lugar dele e trabalhar. Trabalhar porque a gente não está vendo o trabalho dele. Muita promessa, as coisas são levadas na brincadeira. Eu vejo hoje a primeira-dama do Brasil, né? Tem que falar assim. A Janja, em vez de estar fazendo realmente trabalhos humanitários, parece que não tem noção da vida. Eu não sei se ela não viveu a realidade. Eu não vivo no cercado deles, não sei qual é a realidade de vida deles. Mas para mim, que eu me entendo como uma pessoa normal, né? Trabalho, pago meus impostos, eu não me consigo ver com umas falas inadequadas, fora do eixo normal, né? O que a senhora viu que a senhora não gostou? Um exemplo. A foto recente das cestas básicas nos bancos do avião. É uma pose desnecessária aquilo lá. Se ela tivesse, talvez, postando ela carregando a cesta básica para entregar para as pessoas, teria tido mais efeito do que aquilo lá. Aquela foto é uma... Como que eu posso dizer? É um escárnio. Aquela foto lá ri da população brasileira. Né? Você acha que isso que está acontecendo, estão fazendo muita pose e menos ação? Muita pose, nenhuma ação, não é menos ação, nenhuma ação. Eu acho que eles têm que acordar. Tem que acordar, tem pautas realmente importantes. O povo precisa ter condições de comer. Eu fui agora no mercado, a gente se assusta, você paga um valor alto, quando você chega na sua casa, você tira das sacolas e você olha, meu Deus, comprei só isso aqui? Isso está acontecendo com todos. Com todo mundo. E qualquer alimento, né? Desde o alimento mais refinado ao alimento mais básico. R$10 o quilo de um tomate, R$10 o quilo de uma cebola, uma bananinha que você vai comprar R$15, R$20, um cacho, o arroz, R$35, o feijão, açúcar. Então, são coisas que não cabem. E eu acho que está faltando o governo federal olhar para ele e falar, gente, nós temos que achar um meio termo. Tem alguém errando. Quem que está errando? É o grupo todo ou só alguns? Ou a nenhum? Então, tem que chegar nesse parâmetro. E o parlamento? Não está na hora de reagir? Cada um na sua casa está reagindo. Né? A Câmara Federal ela tem feito... lá, a bancada da oposição ela tem trabalhado muito forte na oposição do governo. Todas as ações do governo nós enfrentamos as discussões. Né? Mas... ali é um jogo de xadrez. Ora ganhamos, ora perdemos. O Senado, que era para ser um pouquinho mais efetivo, não tem sido. Então, realmente, eu acredito que as eleições de 24 vão ser importantes para a gente fazer uma base, para que 26 a gente possa eleger o maior número de deputados de direita e maior número de senadores de direita. Aí eu acredito que possa haver uma mudança na concepção política do Brasil. Tá certo. Deputada, eu quero agradecer a sua entrevista. Fica a caneca do Conexão Poder, nosso presente da casa para a senhora. Se a senhora não tem ela ainda em Brasília, a senhora leva para lá. Levar. Eu tenho uma lá em casa. Agora eu vou levar para lá. A senhora leve lá para o seu gabinete, tira uma foto para comprovar que está lá e manda para a gente. Vou mandar, você pode deixar. Fica o espaço aberto para suas considerações finais. Quero agradecer, peço à população de Mato Grosso que entre nas minhas redes sociais, Coronel Fernanda, MT, mande sugestões, projetos, nós estamos aqui para ouvir vocês. Se a gente não tem um retorno de vocês, às vezes deixamos algo a desejar. Então eu peço que todos entrem e me ajudem aí nesses próximos 3 anos que ainda tenho de mandato. Tá certo. Obrigada, deputada. Eu que agradeço, Obrigada, Márcia. Karine. Obrigada, Karine. Todo mundo que nos acompanhou até aqui.